Agora, 2h07, a gente vai tratar agora de equilíbrio das contas públicas, acionando, como sempre, nesse horário, o Ivan Brandão, porque tem expectativa para o detalhamento daquele bloqueio anunciado pelo governo federal para hoje à tarde. É isso, né, Ivan? Boa tarde, seja bem-vindo. É isso. Eu sou a pior pessoa, Alexandre, para falar sobre equilíbrio de contas, viu? Para eu manter as minhas já é difícil. Imposto de renda, falando na casa entra dos na bilhões. nossa discussão. Imposto de renda eu já entreguei lá na primeira semana, que eu fico de olho na restituição rápida. Humilhou. E já caiu a sua? Já pingou? Porque já começou Não, agora o ainda pagamento do primeiro lote. A minha não estava nesse lote, que geralmente é porque opta pelo Pix e prioridade, os aposentados, né? Prioridades e tal. Mas já ela cai, tá, Isabela? Aí quando a sua cair lá, sei lá longe. Quando, aí a gente conversa. Da Isabela vai ser a última a cair. Se ela entregar, né? Porque ela não entregou ainda. Gente, que isso? Mas é isso aí, boa tarde, gente. E vai pagar a multinha. Boa tarde para vocês aí, para todo mundo ligado aqui no Band News em alta frequência. É isso, né? A gente segue falando sobre equilíbrio de contas e essas discussões aí entre legislativo, executivo. Ontem a gente falou bastante aqui sobre a questão do IOF, né, Ale? E desse, aspas, ultimato que a Câmara deu ali para o governo em 10 dias. Resolveu o que vai fazer como medida alternativa à alta do imposto sobre as operações financeiras. E a gente já tinha na semana passada o anúncio, né, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desse bloqueio de 31 bilhões no orçamento desse ano, um corte que deve atingir emendas parlamentares, que deve atingir despesas de ministérios. Então sempre há uma expectativa de qual ministério, porque você sabe que os ministros ficam ali também com a pastinha na mão, nas reuniões, né, com o presidente, com o ministro da Fazenda. Pô, não pode tirar do meu, né, a gente tem um programa aqui que não pode cortar e tal, mas eles têm que anunciar. O que se espera é de que uma parte desses 31 bilhões seja bloqueio mesmo, quer dizer, vai ser um dinheiro bloqueado que só pode ser liberado depois que o governo conseguir comprovar que reduziu as suas despesas, e o resto, né, uma outra parte, a gente não sabe quanto, né, qual vai ser a medida aí, o equilíbrio, mas deve ser contingenciamento, que aí esse daí você consegue reverter, se a arrecadação crescer, você consegue liberar um pouco desses valores, mas 31 bilhões é muito dinheiro, e a gente estava falando isso aqui ontem, né, Alexandre, quando o governo, e a gente não está falando especificamente desse, mas de governos precisam contingenciar, fazer cortes, aumentar impostos que são regulatórios como forma de arrecadação, é porque as metas que foram estipuladas pelo próprio governo não estão sendo fáceis de ser atingidas. A gente estava ouvindo aí a Juliana Rosa hoje falando, né, é muito curioso, né, que quando a gente fala da macroeconomia, o PIB aumentou, né, o Sandro hoje falou aí, né, do resultado do agro. A gente teve ontem o anúncio, né, do superávit primário, quer dizer, parece que está tudo indo bem, mas aí dentro, né, internamente está tudo indo mal, porque o governo precisa de fato cortar suas despesas e não são poucas as despesas, né. Ontem o secretário do Tesouro, o Rogério Seron, concedeu uma coletiva de imprensa, e aí ele chamou de provocação, mas assim, num bom sentido, tá, do presidente da Câmara, Hugo Mota, essa história dos 10 dias, né. Ele falou que o governo, enfim, o Tesouro, todo mundo vai trabalhar para dar uma resposta à altura dessa provocação, mas que ele olhou com bons olhos, o Rogério Seron, secretário do Tesouro, indicado pelo Fernando Haddad, ele disse que olhou com bons olhos ali a fala do presidente da Câmara, Hugo Mota, dizendo que o Congresso se colocou de uma forma muito responsável e que essa abertura aí para discutir reformas estruturais, e aí pensar em 2025, 2026, 2027 para frente é muito bom. Então, parece que, bom, pelo menos pela fala, né, do secretário do Tesouro, que não foi tão, não foi um embate, né, entre Congresso e Executivo, né, entre o Congresso e o Planalto, mas que o pessoal vai caminhar meio que na mesma linha ali para conseguir discutir essas reformas estruturantes. E a gente está falando aqui de reformas estruturantes, são coisas que não vão ser aprovadas de uma semana para outra, né. A gente falou ontem também um pouquinho aqui da reforma trabalhista, ou da reforma administrativa. Tem um grupo que foi montado para discutir os pontos dessa reforma, mas tudo, Alexandre, ainda muito incipiente, né, 45 dias esse grupo vai ter para discutir as medidas. Imagina quanto tempo vai demorar para que elas sejam de fato aprovadas, né? Então, enquanto há um bom
um bom diálogo, né, para olhar para frente em medidas que serão estruturantes, a gente olha aqui para o curto prazo, a realidade é outra, né, desse anúncio que deve sair hoje na sexta-feira, nessa sexta-feira de onde vai ser cortado ou bloqueado o dinheiro do orçamento do governo, e esse prazo de 10 dias aí para o governo decidir o que vai fazer com o IOF, né, se vai manter a decisão ou se vai deixar na mão dos deputados ali sustarem essa medida, e mesmo sustando, o governo vai precisar encontrar outra forma de arrecadar. Então é isso, parece que olhando para o macro e olhando para frente, a coisa é boa, né? O horizonte é bom, mas quando a gente olha para essa sexta-feira aqui agora no Alta Frequência, a coisa não tá boa não. A frequência tá boa sim, tá? Aqui no Alta Frequência tá boa. Não vem não. Não ou alta, né? No alta. Entendi. E assim esperamos que as partes andem em harmonia, como você disse, para que seja possível caminhar, virar essa página sobre o equilíbrio das contas e a gente possa até mudar de assunto, né? Tratar de outras prioridades aqui do país. Ivan Brandão, que volta aqui com a gente na segunda-feira, a partir das 2h da tarde. Sempre nesse horário você ouve as notícias de Brasília, envolvendo nossa equipe, os principais destaques do noticiário. Valeu, Ivan. Bom fim de semana. Valeu, gente, para vocês também.